E aí pessoal, beleza? Falar aqui hoje sobre o Bitcoin. Vamos mostrar aqui que as análises de Elliott e Fibonacci também se aplicam a esse ativo. Apesar da volatilidade dele, da incerteza, a gente também consegue traçar bons estudos aqui, beleza? Estou um pouco rouco, um pouco fanho aí, peço desculpa. Lembrando que se você nunca viu nenhum dos meus vídeos, eu tenho uma série de vídeos aqui onde eu explico direitinho sobre as ondas de Elliott. Se você não passou, dá uma passada lá que dá para aprender bastante coisa. Se você não é inscrito, peço aí sua inscrição e deixa seu like e um comentário aí para estar mostrando para o algoritmo que esse conteúdo é relevante, beleza? Bom, vamos ao nosso estudo. Como sempre, eu começo aqui num gráfico de um período maior. Começo por um gráfico de um ano. E aí a gente vê uma... Não tem uma onda bem definida, né? Eu não posso pegar... Até posso, mas fica meio improvável. O ideal seria que voltasse o mercado a romper esse topo e esse topo, para aí a gente ter uma onda 3 definida. No momento, pode estar se tratando de uma região de acumulação, ou o ativo ainda pode cair tantos $100 aí e vir aqui para baixo e provocar muita quebradeira em muitas contas por aí, né? Então, nesse gráfico de um ano eu não consigo traçar um estudo. Passo lá para o meu gráfico de um mês e a gente já vê a coisa um pouco mais detalhada. A gente tem aqui o início, a gente tem uma onda 1, um ABC, apesar do C não perder o fundo da 2, do B, né? Não romper esse fundo do B. Um 3, um 4 um pouco mais forte do que a gente viu a 2. E uma quinta onda bem inexpressiva se comparada à onda 3, né? E aí a gente já vê uma correção aqui muito mais forte, desse que pode ser o movimento 1, a gente pode ter o movimento 2 e quem sabe um 3. Apesar de eu acreditar que ele desça um pouco mais para se tornar o preço um pouco mais popular e atrair mais compradores e a moeda, se assim pode ser chamado, né, se desenvolver melhor. Por aqui eu já consigo traçar um estudo de Fibonacci, porque como eu disse, eu tenho todo um cenário, tenho 1, ABC 2, 3, 4 e 5, formou a minha onda 1, eu tenho um movimento em 3, pode ser um ABC de 1 a 2, e aqui pode ser o início de 1 a 3, tá? Porque a gente viu a perda do interesse da venda nessa vela, o início de um mês de compra, mas houve nessa região de preço uma falta de interesse e o mercado volta a cair. Por Fibonacci, aí na sua casa você traça direitinho. Peraí. Por Fibonacci eu tenho esse cenário, tá? O estudo já estava aqui. Eu tenho um fundo, eu tenho um topo, eu tenho um Fibo, tá? O mercado rompeu o topo, não chegou a testar os 72 mil, voltou, primeira região de tentativa de reação da compra, falha, perdeu força à venda e começa uma região de acumulação que começa aqui desde julho do ano passado, estamos em março, quase um ano na região de acumulação. Tendo em vista que essa região de acumulação após essa falha na compra começou em janeiro de 2018, foi terminar ali em novembro de 2020. Então
quase 3 anos, né? 18, 19, 20, quase 3 anos ali. O que pode acontecer, como também pode não acontecer, embora quem decide isso, quem define isso é o mercado, é o ânimo do mercado pela compra, né? E aí eu tenho um estudo aqui que eu fiz muito interessante lá em 2021. Pode ver, isso aqui não tem como eu editar, tá bom? Fica salvo lá. Foi 2021. A minha visão para longo prazo estava com viés de baixa. E aí eu tinha feito o mesmo estudo. O fundo, o topo, só o que muda aqui é minhas velinhas. E aí eu tenho todas as marcações que eu fiz no estudo, tá? Como o mercado provavelmente poderia vir a se comportar. Foi detectado nessa vela a absorção da compra. Entrava um movimento de venda, tá? Isso aqui no mensal. E eu sinalizava aqui no gráfico semanal, já tinha aberto aqui, ó, para baixo do 76,4, que aqui nessa região dos 40 mil seria o primeiro teste da demanda compradora. Se perdesse esse fundo, seria uma região de forte compra. Aí eu clicando aqui nessa setinha, aí vamos ver o que ele mostra. Deixa eu ver. Olha lá, certo? Ferramenta bem legal essa, tá, pessoal? Então, isso aqui é o verde, é o que aconteceu pós-estudo, tá bom? Então, como eu havia sinalizado aqui nessa etiqueta, primeiro teste da demanda compradora, duas velas de compra que não obteve sucesso em subir e vir buscar aqui, entrou venda forte, caiu, e os testes da compra, começou a entrar um mês aqui de compra nessa vela e passa por uma região de acumulação, tá? Como eu havia sinalizado aqui, que se perdesse esse fundo, essa pode ser a região de forte compra com alvo nos 72 mil. Por que eu acredito que vem nos 72 mil? Por causa dessa onda aqui, ó. Tá? Ela subiu forte aqui, caiu forte, subiu fraco e desceu forte. Então, muito provavelmente a gente veja um movimento em 5 aqui, que ele não venha... Pode ser que ele venha numa escadinha e quando chegar aqui nessa região, encontra a resistência, faz a 4 e faz a 5. E a 5 sim pode vir buscar aqui primeiro os 91 mil, depois os 104 mil dólares, tá bom? Nossa, tá ruim, desculpa. E é isso. Acho que pro Bitcoin que eu tenho para falar é isso. Não tem muito dado. O semanal que a gente vê aqui vai se repetir a história, tá bom? A gente tem 1, 2, 3, é um movimento, ó. 1, 2, 3. Ó, já perde aqui a configuração. Na quarta, a quinta aqui se for virou uma bagunça, ficou bem sem negociação, não chegou a vir aqui nos 12 mil, mas eu acredito que venha testar essa região aqui ainda, para ir ganhando força, vir subindo. Aqui eu tenho um pivô baixista, né? Como ele... Por que eu uso esse topo aqui, ó? Ó, passa aqui pra mim. Aí. Desse jeito aqui, tá? Porque senão eu não tenho um topo a ser rompido. Então o meu pivô, ele foi perdido aqui. Num primeiro momento, eu tinha ele assim, no estudo semanal. Eu queria saber onde isso aqui ia dar. Olha lá. Eu tenho um topo, eu tenho um fundo. Eu tenho um topo rompido, eu tenho 111 nos 69 mil. E eu tenho o mercado voltando. Perdeu o fundo do meu pivô, eu não considero mais compra. Aqui a gente vê que houve uma tentativa de reação da compra, tá? Aqui sem sucesso, já abriu para baixo dos 50 mil. Tentou voltar lá depois que saiu dessa região, perdeu, desconfigurou. Então a compra desconfigurada. Isso
Ocorrido isso, eu tenho um pivô de baixa, onde era fundo, e aqui virou meu topo. Então eu tenho um pivô de baixa, ele foi rompido. Esse é o meu pivô. Isso e isso aqui, tá bom? Aqui passa a ser meu fundo, aqui passa a ser meu topo. Rompeu. Se você inverter, você vai ver isso, tá? E a gente vê que ele está aqui numa região de tentativa de retorno, tá? Não está encontrando força, muito provavelmente venha para cá, para os 11.000. Não acredito que busque os 2.000, tá? Se tornaria um preço muito popular mesmo, e haveria grande interesse. Mas, como eu sempre digo, o mercado ele é soberano, faz o que bem entende. Então isso é uma crença minha. Não acredito que ele venha nessa região aqui, tá? Deixa eu ver o outro estudo que eu tinha aqui, ó. Acho que foi no final da alta. Não, final da baixa. Foi quando ele subiu forte. Olha lá. Vinha naquela subida forte. Já tinha sinalizado uma queda, tá? E aí eu sinalizei aqui que tinha chegado aqui, ó, no 1,8 e rejeitado rápido. E aí a gente vê depois o mercado, ó, voltou, perdeu, mas não perde, não desce com força, sempre nessa região encontrou resistência, subiu e foi embora. Quando chegou aqui, isso aqui já é refeito o estudo, tá? Ficou mais para conteúdo didático mesmo, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos aguardar, vamos ver se ele vem aqui para essa região, para a gente poder, quem sabe, se posicionar no mensal, né? Quem sabe conseguir acumular alguma coisa aqui e a gente conseguir trilhar alguns coins, alguns satoshis por aí, beleza? Deixa seu like, deixa seu comentário aí para estar ajudando no trabalho. Meu muito obrigado e eu fui!